Uma última pergunta para te fazer. Você fala que no livro você diz que a Bíblia não é dogmática. Isso dá pano para manga, não? Mano, se dá pano para manga. Interessante, né? Porque se tem um livro no mundo que não é dogmático, é a Bíblia. Agora, a teologia tende a ser dogmática. A interpretação, a transmissão do texto tende a ser dogmática. Vou dar um exemplo. Em que lugar do Oriente Médio, na cultura antiga, você vai encontrar um texto que diz que a imagem e semelhança de Deus está colocada num cuidador de jardim? Que é o caso do Adão. Em que livro do Oriente Médio você encontra que a imagem e semelhança da divindade está colocada numa mulher? Em par com o homem. O que a gente encontra nos textos sagrados? Todos os deuses estão em par com os reis. É sempre uma autoridade há uma autoridade que é delegada esse privilégio de carregar a imagem divina. Aí vem o Gênesis e diz assim: e Deus fez homem e mulher e fez os dois, e os dois eram a imagem e semelhança da divindade. Cara, nada dogmático. Nada dogmático. Agora, por que a gente não consegue ver isso? A gente não consegue ver, por exemplo, que Deus cria homem e mulher. Do homem ele tira a mulher. É lógico que a gente está falando de um mito. Não foi assim, mas o mito serve para isso, para construir essas realidades e comunicar outras coisas por trás. Deste homem tira uma mulher. De onde veio a porção feminina da mulher? Do homem? Podemos pensar que sim. E a porção feminina do homem veio de onde? De Deus, bicho. O texto apresenta durante muito tempo Deus como um ser andrógeno. E o cara olhar para o texto bíblico de maneira dogmática e dizer assim: Deus fez homem e mulher e por isso a gente não pode aceitar outras expressões de sexualidade ou de gênero porque a Bíblia diz. Não, a Bíblia não diz. O que diz é a teologia que você lê. Porque o texto, inclusive, desmonta a sua teologia. Vou dar outro exemplo. Todo mundo conhece a história de Ruth, Noemi, sim. Boaz, que na verdade é Boas. Boas, em hebraico é boas, está de boas, e muito de boas, viu, Pava? Por quê? Esse Boas é de boas, porque o cara tem o direito de resgatar a Ruth, e para resgatar precisa acontecer um intercurso sexual. E você vai lendo o texto, e lá no texto está dito assim, que a Ruth desce até a eira e descobre os pés do Boas, dando a ele o sinal de que ela estava pronta para o intercurso sexual, para que a lei do levirato pudesse se completar e ela pudesse ser resgatada junto com a sogra e tudo mais. Só que no texto bíblico não está escrito que ela descobriu os pés dele. A palavra hebraica é regel. Regel é o quê? O dito cujo. Pênis. Aí você tem todas as traduções ocidentais escrevendo pé. Como assim descobre o pé? Eu quero transar. Deixa eu descobrir teu pé porque eu quero transar. A mina foi lá e deixou o cara preparado. Falou, estou pronta para você me resgatar. Aí a pergunta é, por que a gente não vê essas coisas no texto? Porque as traduções já estão enviesadas, como qualquer tradução. O texto bíblico já é tradição interpretativa. Não tem essa de só Bíblia. Não, porque eu estou lendo só a Bíblia, vocês leem a Bíblia com Marx. Irmão, você não entendeu nada sobre nada. Nem Marx, nem a Bíblia. Nem a Bíblia. Por quê? Porque o texto bíblico é produto de tradição interpretativa. Não tem texto puro. Por que a gente não consegue ler Gênesis 34 e ver a Dina, ou a Diná, como a gente aprendeu a acentuar? Dina sai do meio do povo para encontrar mulheres, Pava. Está no texto. As traduções dizem que ela foi visitar. Sei. E aí? Entende? Então, nesse sentido, Will, a Bíblia é totalmente antidogmática, a teologia não. E a coragem da gente encarar os textos e perceber, por exemplo, que é Deus quem atrapalha tudo em Babel. A gente estava conversando tudo na mesma língua, gente. Hoje eu preciso estudar hebraico e árabe e inglês. Aí vem o cara e fala assim, não, peraí, vou bagunçar aqui. Aliás, os autores e editores bíblicos esperem que a gente tenha essa coragem de pensar com o texto. De questionar Deus, de questionar a religiosidade, os autorizados. Então, para mim,
É por isso que eu acho que eu não sirvo mais para o negócio da igreja nesse sentido institucional, porque eu não consigo mais ler a Bíblia já há muito tempo, repetindo a cartilha, entendeu? Eu quero pregar sobre Diná, eu quero pregar, por exemplo, Daniel 13, que não tem na sua Bíblia protestante, que é a história de uma mulher chamada Susana, que vai ser violentada e o Daniel descobre uma falcatrua. Por que não tem na Bíblia católica e não tem na Bíblia protestante? Política. Então é mais ou menos nessa linha que eu trabalho. Eu faço algumas exegeses, algumas traduções ali, mexo um pouquinho com essa questão de como o texto bíblico é tradição interpretativa. E essa capinha aí, cara, eu que fiz, você acredita nisso aí? Não, eu curti muito, cara. Curti muito. Essa brincadeira aí. Percepções de um observador distraído, recriar em breve nas melhores cabeceiras